O Ministério da Saúde tem empenhado esforços na formulação de estratégias que aumentem a oferta de órgãos no Brasil, para tudo, né? Tecidos, transplantes. Consequentemente, essa lista de espera de pacientes, ela precisa ser reduzida. Em 2023, que é o dado consolidado que a gente tem, o resultado foi o melhor dos últimos 10 anos. Foram 6.766 transplantes realizados em todo o país. E sempre que eu falo de um número nacional, particularmente no que diz respeito ao segmento de saúde, eu lembro que o Brasil tem sempre um número, um dado subnotificado. Né? No transplante é mais difícil de subnotificar, porque o caminho da doação até chegar naquele paciente que precisa desse transplante, ele precisa ser hoje um processo muito regulado. Então, eu digo que esse é um número quase fiel, mas vai que não é fiel, porque a gente não é muito organizado em relação a dados. Mas são 6.766 transplantes. É muita coisa para um país da nossa dimensão? Quem está fazendo mais está fazendo quanto? Eu não sei. Dados mostram que, além da quantidade de transplantes, o número de doadores aumentou. Essa aí é uma página boa. Em 2023, foram 3.060 doações, 17 a mais em comparação ao ano de 2022, que foi pouco mais de 2.600. Mas é importante a gente lembrar que, com 4.514 cirurgias realizadas, qual é o transplante mais feito? Qual é o órgão mais doado? O rim é o órgão mais transplantado no Brasil, com 66,72% dos procedimentos. Em terceiro lugar, em segundo e terceiro, aparecem o fígado e o coração, respectivamente. No momento, nós temos quase 42 mil pessoas aguardando por um transplante de órgão no Brasil. E desse total, a maioria é de homens e os demais, naturalmente, são de mulheres. Para falar sobre esse contexto todo, nós convidamos uma autoridade no assunto, um médico cirurgião digestivo, com mestrado em transplante de fígado, que é o Dr. Luiz Carlos, para a gente conversar sobre doação de órgãos e como isso é tão simples de salvar vidas e como a gente tem que falar mais sobre isso e tem que ter um nível de consciência em relação a isso. Queria dar as boas-vindas. Muito obrigado, Maia. Eu sei que o seu tempo é bem corrido, mas eu sei também que você não abre mão de falar sobre questão de doação, porque isso é uma causa natural para você. Quando eu digo esses dados todos... Sem a doação eu não trabalho. Não trabalha, não tem trabalho, né? Sem esses dados todos, com esses dados todos, a gente cria um contexto que até coloca o Brasil como o segundo país do mundo que faz mais transplantes e, portanto, tem mais doação de órgãos. Mas o que é a doação de órgãos para a gente entender como que ela funciona, no contexto de como ela funciona, a importância disso, da doação de órgãos para as pessoas que precisam? Bom, Maia, os indivíduos que vão precisar de transplante de órgãos, tocando inicialmente nesse assunto, são pessoas que tiveram uma falência de algum órgão específico. Sim. Certo? E para isso, eu preciso que tenha um outro paciente, um outro indivíduo em morte encefálica e com potencial de doar alguns órgãos. Coração, pulmão, fígado, intestino, os rins, pâncreas, tecidos como a pele, osso é órgão também, válvula, enfim. Então, esse indivíduo em morte cefálica, ele tem o potencial de fazer essa doação e substituir aquele órgão falido em um órgão viável. Conceitualmente, esse o processo de doação. Daí para cima, daí em diante, tem todo um sistema, como você falou bem, um processo de doação muito bem organizado no Brasil, certo? Um dos mais organizados no mundo, tá certo? E que faz com que esse órgão chegue, ou melhor, a partir do momento em que uma família é doadora e efetiva uma doação, esses órgãos cheguem às pessoas que precisam. É interessante o que você falou, porque o sistema de transplantes brasileiro é o maior programa de doação do mundo. Do mundo. É muito interessante. E o SUS, dentro disso, possui esse maior programa a serviço da doação, né? Na verdade, o sistema é do SUS, né? O Sistema Nacional de Transplante é um sistema exclusivo do SUS, onde um doador cadáver
uma vez efetivada a doação, e aqueles órgãos serão distribuídos numa fila única do SUS. Existe um outro patamar de doação, que é a doação intervivo, principalmente de órgãos duplos, sendo mais específico no Brasil, o rim. Sim. Então, eu posso, se houver compatibilidade, doar um dos meus rins para uma determinada pessoa que esteja precisando. Mas esse processo é um pouco diferente porque envolve duas pessoas vivas e existe um trâmite judicial para isso. Esse tipo de doação não entra especificamente na fila única. O SNT é informado, mas não entra na fila única. De qualquer modo, o SUS ele é responsável por 87% dos transplantes feitos com recursos governamentais. Isso. Os demais estão ou particulares ou planos de saúde? Isso. O SUS ainda é o detentor do maior percentual de doações e, consequentemente, transplantes no Brasil. Quando a gente fala do ranking do que é mais doado, naturalmente, quando a gente cita o rim, é porque o rim, naturalmente, ele, na condição de doação que você acabou de mencionar, fica mais fácil, entre aspas, né? Porque defina fácil, né? Quando se trata de transplante e de doação. São vários fatores, né? É um transplante de órgãos, é o transplante de órgão mais antigo, um sucesso, certo? Um doador atinge 2 receptores, então uma doação cadáver, eu vou ter 2 transplantes de rim, sim, certo? Porque o que vai receber precisa apenas de um. E do ponto de vista técnico, ele é mais viável, certo? Então, eu consigo doar um rim ou ter uma doação efetivada no Piauí e conseguir levar esse rim lá para o Rio Grande do Sul, sim, certo? Ou até para estados mais distantes. Em compensação, eu não consigo isso com os demais órgãos, com o fígado, com o coração, com o pulmão. Quando a gente citou, só fazer um parêntese, quando a gente citou a questão de 87% dos transplantes são feitos com recursos públicos, isso não significa dizer que sendo particular ou sendo pelo plano, a ordem da fila muda. Não, né? Não. Só para deixar claro isso. A fila é bem correta nesse sentido. Uma vez que você vai fazer um transplante em que o doador é cadáver, você está numa fila única, independente se você vai fazer em instituição pública, privada, se é pago pelo convênio, se não é pago pelo convênio. A fila é única. Existe um fato interessante que, uma vez que se faz uma doação, em que uma família efetiva uma doação, aquele corpo, falando de trâmites legais, falando em termos legais, ele é propriedade do Estado, ele é propriedade do SUS. O SNT é quem é o dono, digamos assim, e é o responsável pela distribuição dos órgãos. Quando a gente fala em transplantes, doutor Luiz, não são todos que podem, quando a gente fala de transplantes, não são todos que podem ser transplantados. Tem um órgão que ele não pode ser transplantado, né? Tem uma clareza sobre isso? Existe ainda técnicas a serem desenvolvidas, né? Você, por exemplo, há muito tempo não se imaginava... Porque são 7 órgãos que podem ser transplantados, né, no total. Atualmente, sim. Atualmente, a gente tem técnica para isso. Existem linha de pesquisa envolvendo células-troncos, em que você, no futuro, poderá corrigir, por exemplo, lesão medular, e isso é um transplante, é um implante de célula-tronco, tá certo? E você vai acabar corrigindo outras falências, certo? Que atualmente a gente não tem essa técnica disponível, certo? Em 1890, uma pessoa que tivesse um rim falido por conta do diabetes era condenado ao óbito, porque não existia naquela época técnica viável para a doação do rim, a manutenção do rim fora da circulação e o implante. Hoje a gente já tem pesquisa em que, recentemente, a mídia internacional divulgou uma pessoa que recebeu um órgão de um animal, de um porco, certo? Aquele animal ele foi geneticamente programado para ter um organismo quase 100% um organismo humano. Então a gente não sabe como é que isso vai ser no futuro. As tecnologias, elas são aliadas também na área dos transplantes, não já que a área de saúde e de medicina é uma das mais beneficiadas nesse contexto? O que fez o transplante crescer no mundo foram justamente os avanços tecnológicos. Avanços tecnológicos em medicações que controlam a rejeição, avanços tecnológicos nas unidades de terapia intensiva em que você faz o pós-operatório desses transplantes, os avanços nas soluções de preservação dos órgãos,
de maneira que hoje eu consigo conservar um fígado por 8 horas, um rim passa 48 horas. Hoje existe uma máquina em que você coleta o rim, coloca o rim nessa máquina e ele fica sendo oxigenado sem estar dentro de um corpo. Ou seja, isso você consegue preservar aquele órgão por mais tempo e permite que eu leve ele, por exemplo, para o Rio Grande do Sul e avalie e espere até um tempo razoável se aparece algum receptor compatível. Né? Então, são coisas assim que se você pegar os pioneiros, se eles olharem para isso hoje, eles ficariam maravilhados. Quando você estava fazendo medicina e que estava fazendo sua opção por transplante de fígado, e eu quero saber por que de fígado, você nem imaginava que a gente ia chegar nessa página, né? Não. Transplante ainda era uma coisa assim... Para mim, isso é música para os meus ouvidos, embora seja uma música tardia para mim. Eu perdi minha mãe morreu com 33 anos de insuficiência renal na fila de transplante para os rins. Eu tinha 13 anos e ela 33. Então, assim, eu digo isso assim, como mudou, quantas pessoas têm chance hoje, mais chances, né? Sim, até sim. Com profissionais do seu nível, com esclarecimentos sobre a importância de doar, que a gente já vai chegar nessa página. Antes disso, já que a gente está fazendo de transplante, a gente ir para a página que cabe a nós, a você, internauta, telespectador, a mim, a todos nós, quais são as chances de sucesso para um transplante dar certo? Tem um checklistzinho assim, sabe? Não tem? Tem. E ele é grande? Ele é em ordem alfabética? É mais ou menos a decolagem de um avião, vamos dizer assim. Maia, são vários fatores, né? A gente já comentou previamente, que são os avanços técnicos e tecnológicos de suporte para esses pacientes e para os doadores, tá certo? E isso faz com que um órgão captado, ao chegar no receptor, ele esteja em melhor condição para funcionamento. Além disso, por exemplo, um órgão como o rim depende de compatibilidade de organismo para organismo. O fígado nem tanto, o pâncreas exige muito. Coração, pulmão, já tem uma compatibilidade um pouco diferente. Então, isso determina um pós-operatório de um transplante e tem um impacto nesse potencial de sucesso que você questiona. O que a gente sabe hoje é que existe sim. Você tem serviços aqui no Brasil, por exemplo, o Ceará tem quase mais de 90% de sobrevida de transplante de fígado, certo? Então, isso é uma coisa, assim, internacional, é um dos maiores serviços destacando dentro da América. Então, isso mostra que você, de certa forma, fazer um transplante de fígado, que há um tempo atrás era uma coisa, digamos assim, de outro mundo, hoje é uma coisa mais trivial para quem vive aquela realidade e quem precisa de um órgão. Mais pessoas estão vivendo. Agora, a doação de órgãos, doutor Luiz, ela ainda é um tabu, ainda é muito cercada de mitos, Sim, né? Sem dúvida. Vamos falar da importância sobre esses mitos e da importância de doação de órgãos, porque eu acho que a gente pode simplificar e salvar vidas com atos, né? Com atitudes muito simples. Eu em vida... O que eu puder doar, eu vou doar se precisar de rim, mas eu já estou naquela de medula óssea. Sim. Né? Que é também uma demanda que a gente não mencionou, mas tem uma demanda importante. Mas o que a gente pode doar? Por que a gente tem tanta desinformação e por que tem tanto mito em relação à doação de órgãos, que é para ser uma coisa tão simples e humana? Bom, hoje... a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o principal foco dela é em conscientizar a população, que é a peça fundamental para todo esse avanço na técnica de transplante e na sobrevida do transplante. Então, o mais importante é a população saber que no Brasil esse processo de doação é seguro e depende de pessoas conscientes para fazer essa doação. O que é que eu quero falar? Se eu quero ser doador, o mais importante hoje é eu convencer ou educar a minha família para que eu estando em morte cefálica, ela tome a decisão que eu quero. Porque a decisão no Brasil, conceitualmente, é consentida. Precisa de uma pessoa com consciência assinar os documentos de doação. Então, hoje, eu acho que a maior desinformação que existe é você não falar sobre isso. E achar que basta eu ser doador. Sim. Certo? Não importa o que os outros pensam. E é o contrário. Os outros é que têm que ser doador para atender o meu desejo, caso
eu entro em morte cefálica e tenha Eu acho que potencial isso de doação. tinha que estar... eu fico pensando em várias formas, assim, por exemplo, em herança. Não tem pessoas que já fazem lá o testamento de tudo? Sim, eu sim, já teria feito uma lei, tipo assim, já bota na herança, os meus órgãos serão doados. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não avançou para isso. Existem países em que a doação é presumida. Falando num português claro, todo mundo é doador até que se prove o contrário. Então, se aquela pessoa entrou em morte cefálica, eu não quero que ele doe. Então, eu tenho que ir lá e dizer, não capta. Não capte os órgãos, porque vão ser captados. Que países são esses? Um exemplo mais comum é a Espanha. Certo? Nossa, facilita muito, né? A Espanha, até um tempo atrás, era o maior doador no mundo, né? O maior país de efetivação de doação no mundo, justamente por causa disso. Existem vários conflitos ideológicos. Por exemplo, você pegar na Ásia, as doações já são um pouco diferentes. Você tem muita... lá existe a pena de morte. Às vezes, os condenados à morte aqui são doadores. Tem vários muitos dogmas, estigmas, crenças, religião. O próprio Brasil, ele varia muito de uma região para outra. Certo? Qual a região que mais tem doadores? A região Sudeste. A região Sudeste, sem dúvida, Nordeste é uma mais... é a que doa menos? Não posso dizer isso porque se você for pegar por região, tem menos serviço de transplante na região Norte. Então, teoricamente, eles vão doar menos. Mas ainda existe. Assim que eu comecei a trabalhar com doação de órgãos, você tem negativas de família, às vezes, porque, não, eu quero que esse órgão seja da minha filha, ou de uma sobrinha, ou de um parente que está na fila. E ela não tem o conhecimento de que o órgão vai para a fila única. Não, pois se não é para... Eu não dou. Eu não posso, a gente não pode obrigar. Você tem... Então, são vários fatores que impactam na doação. Eu acho que é importante a assistência médica, o acolhimento das equipes de doação, que no caso é uma equipe multidisciplinar, é composta por psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, que sempre acolhem as famílias doadoras nesse processo, certo? E a partir desse trabalho, como você disse no começo, do pessoal ter o conhecimento de que é um trabalho bem feito, correto, e que traz um impacto social muito bom, um doador, no mínimo, ele beneficia 5 pessoas, no mínimo. Eu acho que isso poderia ser abordado em escola, isso poderia ser abordado em faculdades, porque a gente não tem agora, tornou-se obrigatório no Brasil as eletivas, né, que são conteúdos paralelos ao conteúdo tradicional nas escolas, dentro do ensino médio, na verdade, a partir da oitava série do fundamental, em que a escola ela pode letrar em outras áreas que estão fora do conteúdo tradicional. As faculdades também, a gente não vive falando de desenvolvimento de habilidades, de skills, se aborda em escola, aborda com família em reunião de pais. Se aborda em faculdades, coloca isso tem que ser discutido até dentro do curso de medicina, né? Dos cursos da área de saúde. Se a gente fala sobre isso nas empresas, se as empresas adotam isso como uma causa, né? Porque a questão da consciência de marca ela é super importante. Se a sua empresa quer adotar uma causa para chamar de sua e essa causa ser consciência da sua marca, você pode muito bem fazer isso. Dizer, eu vou na minha reunião de RH, chamo o teu RH, vamos falar sobre isso repetidas vezes. Vamos conversar com as pessoas, orientar, chama um profissional, chama o doutor Luiz, chama outra pessoa, chama alguém de doação de órgãos, né, nessas áreas institucionais, médicas, entendeu? Porque senão acho que a gente não avança. Outra coisa, a gente não pode ter uma lei estadual? Uma lei municipal? Ainda não, né? Na verdade, a lei municipal, a lei federal sempre vai ser soberana. Porque tem uma lei federal de 2023, então, né? assim, você ter uma lei municipal, ela pode até interferir em certas coisas do processo de doação. Por exemplo, existem municípios que, para famílias carentes, fornecem o processo funerário gratuito, mas são coisas assim polêmicas e do ponto de vista ético controversas. Não resolve, não resolve. E não pode... Vai trazer mais dúvida e vai segregar mais. Exatamente. Mas é uma questão de conscientização. Eu acho que o principal trabalho é feito por pessoas como a gente, né, que trabalha com isso, que tem um motivo especial para estar trabalhando nisso, e pelo trabalho daquelas famílias que doaram.
e que podem tornar isso público, né? São casos de atores que, quando falecem, doam. A gente tem vários casos, né? Artistas. Que esse tema vem à tona quando alguém casos precisa. emblemáticos. Então, isso aí a gente percebe que tem um impacto e sensibiliza mais as famílias, né? Agora, a família é o centro. Não adianta mais você fazer declaração em carteira. Não. Tem que é melhor você reunir a família, né? e convencer a família de que você é doador e eles concordarem com isso. Interessante é que mesmo com esse contexto, o Brasil é o segundo que tem mais doadores? Sim. O Brasil é um país continental, né? Então, quando você comparar o Brasil, por exemplo, com a França, é real que o Brasil vai ter um número volumoso. Além do que, o Brasil, como a gente falou no começo, tem um sistema de transplante muito eficaz. Sim. Certo? E bem, digamos assim, investido por parte das entidades públicas, né? Ou melhor, há um investimento muito grande nisso, certo? Nós desenvolvemos tecnologias em transplantes, técnicas de transplante de fígado foram desenvolvidas no Brasil e são disseminadas no mundo todo hoje. Então, existe esse papel do Brasil nesse contexto. E, por conta disso, existe uma pulverização, digamos assim, ou uma disseminação de vários serviços no Brasil, serviços bons e eficazes, que potencializam o processo de doação daquela região onde eles estão implantados. Um detalhe, por exemplo, o Ceará é um estado onde eu fiz minha formação de transplante, foi no Ceará, e você comparar a população do Ceará com o Piauí, você vai ver que são populações semelhantes. Mas como eles têm um serviço de transplante lá, um serviço que funciona, um serviço que dá bons resultados, certo? A população vai vendo, o meu vizinho fez um transplante de fígado, parece que nem se operou, e está aí com a vida. Era uma pessoa que eu pensei que não ia mais sobreviver. As provas sociais, tá aí, né? Então, isso aí vai... disseminando positivamente a população. Então, é uma coisa que, por exemplo, já entrou em condição de morte cefálica, já diz assim, como é que eu faço para doar? E não, eu tenho que deslocar a minha equipe, tem um potencial doador em hospital tal. Eu desloco minha equipe para ir conscientizar a família, para eles entenderem que pode ser feita a doação e daí eles concordarem. Então, assim, a presença desses serviços, por exemplo, você vê Nordeste. Nordeste você tem Salvador, Bahia, Fígado, você tem Salvador, Bahia, Ceará e Maranhão, São Luís. Rim, você tem praticamente todos os estados. Então, por isso que você vê que o rim, ele doa mais, porque você vê... Tem condições de transplante em todos os estados e a população entende, vê. Ela vê aquele indivíduo pós-transplantado, ela diz, eu concordo com isso aqui, o indivíduo fez o transplante, tem um bom resultado, então isso aqui dá certo, eu vou doar. Por que por exemplo, o rim está em todo o Brasil e os demais não? Ele exige um suporte clínico, hospitalar, a estrutura de equipamentos e estrutura. A estrutura é maior. Isso pode ser uma coisa que a gente pode, endossar, né? Porque, assim, eu falo isso, gente, porque toda vez que a gente fica em período de campanha, a gente está ouvindo sempre as mesmas propostas, né? Eu acho assim, investir, por exemplo, num supercentro de transplante que traga não só recursos, mas que traga equipamentos, estrutura, médicos, né? Porque isso aí que você está falando é muito importante. O transplante, não só esse benefício social para a sociedade ver a eficácia da técnica, como ela é uma tecnologia de ponta, como é uma técnica avançada, ela traz o avanço para toda a área de suporte do hospital. A ultrassonografia melhora, a área de imagem melhora, a área de endoscopia melhora, tá dentro do processo. O laboratório melhora, o ambulatório onde a gente atende os pacientes tem um processo melhor de atendimento dos pacientes e todo aquele público que está lado a lado com a medicina, como a nutrição, como todo a farmácia, mundo ganha, como a psicologia, gente. E mais vidas são salvas. Agora vamos para a pergunta que eu fiquei curiosa. Por que você fez um mestrado em transplante de fígado? Por que essa escolha? Maia, o transplante entrou na minha vida mais ou menos em 1999, 26 anos atrás eu descobri que tinha diabetes tipo 1. Né? Então eu passei a ser um insulino dependente e coincidiu com a época em que eu entrei para a faculdade de medicina, como você comentou antes. O transplante era um embrião ainda no Brasil, né? Eu não tive tanto contato com o transplante
dentro da faculdade, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu me formei cirurgião geral, né? E tinha muita vontade de fazer essa parte de aparelho digestivo e me veio a oportunidade para ir. Eu conheci o pessoal do transplante do Ceará, de fígado, que era a minha área. Eu já tinha essa ideia, aqui já tinha transplante de rim, e eu queria trazer mais novidade, mais engrandecimento para o Estado, né? A gente passou uma temporada lá em Fortaleza. Você chegou a fazer transplante de... Sim. Você é um transplantado, sim. então? Não, calma. Ah, isso que eu estou perguntando. Eu não sou o paciente, eu Você não nunca cheguei ainda nível. nesse ponto, né? Mas eu posso precisar. Então, se eu posso precisar, eu vou querer que alguém me doe. Então, se eu não investir nisso, pode ser que lá mais na frente não tenha quem me doe, se um dia eu precisar. Uhum. Infelizmente, assim, algumas pessoas só se sensibilizam quando estão numa situação dessa. Quando tem um parente que está precisando. Aí chega para a gente, pô, Luiz, é interessante esse negócio de doação, sim, né? Meu tio está esperando lá um fígado e não aparece e tal. E aí é que vai ter essa sensibilização para ir para um transplante, para investir nessa... Os próprios colegas médicos mesmo têm certa restrição, certa dificuldade, só vão entender, só vão procurar investir mais nessa questão de transplante quando tem um parente, uma pessoa conhecida que está envolvida Engraçado, nisso. E nós não temos... Aqui a gente faz transplante de fígado. Não, quais são os transplantes que o Piauí faz? Aqui, no momento, a gente está fazendo rim e córnea. E córnea. Nós já tivemos um serviço de transplante de coração, que chegou a fazer 16 transplantes, mas foi descontinuado. Nós estamos em vias de criar o primeiro serviço de transplante de fígado aqui no Piauí. E tem perspectivas, hoje a gente tem 2 serviços de transplante de rim funcionando no estado, banco de óleos com doação com transplante de córnea está aumentando, de maneira que a gente vem cada vez mais conseguindo reestruturar o transplante do Piauí e contamos aí com o apoio da sociedade nesse sentido, de se conscientizar da questão da doação, que é a peça-chave para o nosso processo. O futuro da doação, acho que ele é a solidariedade, assim, eu penso, a humanidade, além da estrutura que vai criar histórias inspiradoras de verdade, de pessoas que sobreviveram graças a um transplante, né? Fazer um investimento, eu acho que nacional, nas regiões que fazem menos transplante, para essas pessoas, nessas cidades, elas também terem essa chance de vida, né? Sim, essa disseminação desse conhecimento, ela é muito importante, né? A gente precisa que cada vez mais as pessoas tenham segurança no ato da doação. Certo? Sim. E percebam que aqui dali é um ato de solidariedade e empatia muito grande, impactando na vida e na sociedade como um todo, na vida de muitas pessoas e na sociedade como um todo. A gente sempre traz dicas no final das nossas entrevistas, às vezes a gente pede ao convidado, às vezes a gente traz a dica, às vezes a dica é minha, da produção. A produção trouxe e eu quero saber se você... atesta a nossa dica ligada ao seu tema. 7 Vidas, que está no Prime Video, com que o protagonista é o Will Smith, né, que mostra claramente a necessidade, né, da doação de órgãos. Acho que aquilo ali é bem, né, claro. Eu tentei lembrar do nome de uma novela. Ela foi a atriz, era a Carolina Dickmann. Sim, que ela cortou o cabelo, é uma cena... Então, assim, icônica da dramaturgia. Esses projetos, esses filmes, essas novelas, elas tiveram um impacto muito grande e impactam até hoje na sociedade nessa questão de criar esse sentimento de empatia, das pessoas se colocarem no lugar daquela pessoa que está ali. Eu posso estar ali um dia, sabe? Então, é tipo assim, isso é que vai disseminar e fazer com que o processo de transplante melhore e cresça no país. Um livro bom que fala sobre isso é a Bíblia, gente. Sim, claro, sem dúvida. Né? Do amor ao próximo, da solidariedade. Enfim, olha, acho que resumindo essa entrevista ótima que nós fizemos com o Dr. Luiz Carlos, se você quer salvar vidas, se você pensa como um líder, se você é um humano evoluído, se você acredita na consciência das coisas, e se você acredita que é possível ter essa vida através desses órgãos que você vai doar, converse com a sua família. Converse com essa família, deixe claro e procure a pessoa que vai no dia tomar a decisão em relação a isso. A gente tem sempre uma hierarquia. Sabe quando você vai voar, que diz em caso de acidente, que vai avisar que morreu, porque se o avião cair, né, é raro escapar.
Em caso de acidente, avisa quem? É aquele nome daquela pessoa que você bota ali que você vai avisar. Ou é o marido, ou é o filho, ou é a esposa, ou é um grande amigo, um grande companheiro, uma grande companheira. Mas, assim, deixa isso claro com pelo menos 3 pessoas. Tipo, é o meu desejo. É a minha vontade. Eu quero que isso seja realizado. E vai ser incrível, eu tenho certeza. Doutor Luiz Carlos, muito obrigada pela entrevista. Volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Para mim é um tema tema como esse, de doação, eu passo o dia todo. Você vai voltar mais vezes, porque aqui a gente gosta de temas essenciais, né?